Hoje nós nos deparamos com esta página do Evangelho bastante interessante, né? Porque Jesus verdadeiramente, o Filho de Deus, participou de tudo na nossa vida, com exceção do pecado. E aqui mostra um momento em que Jesus se irritou com aquilo que ele viu no templo. Os judeus estavam ali para a celebração da Páscoa, uma das três grandes, maiores festas do judaísmo. Então devia de estar lotado o templo. O templo ficava na parte mais alta da cidade, era enorme, e para a realização dos sacrifícios que eram necessários, vendiam-se os animais ali no pórtico ou em torno do templo. Alguns que vinham de outros países, de outras regiões, tinham que fazer a troca do dinheiro para poder ofertar também no templo, oferta de incenso e etc. Então era realmente um grande mercado aquilo ali. O pórtico devia ser lotado, né, de vendas e trocas. E Jesus, vendo aquela situação, ele se irrita, mas não com o povo, né, que vai ali com fé, assim como a gente vai também para Aparecida, vai a pé. Dia 12 de outubro, quando vai lá, está lotado de gente, né? Mas com os responsáveis pelo templo, né, que transformaram aquela casa que deveria ser casa verdadeiramente de oração, em mercado, em comércio. E estavam mais preocupados com aquilo que eles iam receber do que com o culto que era celebrado. E é interessante porque hoje o Papa Francisco, no Ângelus, ele faz a comparação entre templo, mercado e templo, casa. Procurem depois, vale a pena, é muito bonito o que ele fala, porque ali está o essencial do que é a nossa igreja, né? E Jesus, ele então passa derrubando tudo, faz um grande barulho lá para nos recordar isso. Tanto é que o evangelista diz que os discípulos se lembraram de um salmo: o zelo por tua casa me consumirá. Então o amor que Jesus tem pela casa do Pai, como casa de oração, isto consumia o seu coração, a sua vida. E é isso que ele quer que a gente viva também aqui, na nossa comunidade, no nosso templo hoje. E é interessante que o evangelista São João, que é muito teológico, ele então compara, diz que Jesus compara o templo com o templo do seu corpo, que deverá ser destruído com a cruz. Por isso que a gente lê esse trecho do Evangelho também na Quaresma, porque estamos nos preparando para celebrar o mistério da cruz, da paixão e da ressurreição de Jesus. E depois Jesus também, no final do Evangelho, ele diz que ele não se preocupava com o testemunho dos outros. Por quê? Porque ele conhecia o homem por dentro. Por que essa frase está aqui? Porque este templo do qual Jesus hoje está, o evangelista hoje nos está falando, não é só o templo físico de Jerusalém, o templo do corpo de Jesus, que será destruído na cruz e depois reerguido na ressurreição, mas também o templo que é a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração, o nosso interior, sobretudo. A Quaresma, gente, é um período muito propício para isso, para deixar Jesus entrar no coração e vir derrubando aquilo que tem que ser derrubado, né? Às vezes tem coisa que a gente tem que agir ali com força mesmo, para mudar. Hoje, então, o Evangelho, a liturgia nos recorda isso. É um tempo de mais silêncio, de mais reflexão, de oração, mas também de mudança radical de vida, de deixar Jesus entrar e derrubar aquilo que tem que ser derrubado, né? Destruir aquilo que tem que ser destruído na nossa vida. E a gente faz isso abrindo primeiramente o nosso coração, o nosso interior, o nosso templo, que é o nosso corpo, para a ação do Espírito Santo de Deus, a ação de Jesus, através do seu Santo Espírito, e através de uma revisão de vida. Por isso que hoje, na primeira leitura, nós nos encontramos com o texto dos 10 mandamentos. Vocês separaram que eram os 10 mandamentos, né? Porque o comecinho começa um pouquinho assim: Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Então parece que vai recontar a história do Gênesis, né? Do Êxodo, né? Mas na verdade ele começa assim para dizer: olha, essas palavras que agora eu vou dizer a vocês, elas são fundamentais, elas são da nossa aliança, minha, de Deus, com vocês, o meu povo. Então são os 10 mandamentos.
estão aqui na nossa liturgia hoje para isso, para a gente ser convidado a fazer uma revisão de vida, um exame de consciência e refletir sobre aquilo que está fazendo barulho no nosso interior, no nosso coração, e que não está deixando a gente dar espaço para Deus. E aí isso é muito importante, né? O primeiro mandamento diz assim, que a gente tem que o quê? Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, Deus tem que estar no centro da nossa vida. E aí sim a gente silencia, né? Se Deus está ali, a gente consegue silenciar, meditar, consegue dar espaço para Ele agir. Isso é tão importante, por quê? Porque às vezes a gente acaba, se a gente não coloca Deus no centro da nossa vida, outros ídolos vão entrando. E aí a nossa vida vira uma bagunça mesmo, né? Vira um templo cheio de cambista, de vendedor, de troca de venda, de barulho e não de serenidade. E aí continua, os mandamentos estão aqui para nos ajudar com o nosso exame de consciência. Nós estamos na Quaresma, é um tempo muito oportuno para a gente fazer o exame de consciência, fazer uma boa confissão e se preparar bem para celebrar os mistérios da Páscoa, o tríduo pascal sobretudo, quinta-feira santa, sexta às 15h e a vigília de Páscoa. A gente tem que chegar ali com o coração preparado, porque daí a gente sente a força que tem essas 3 celebrações, que na verdade é uma só, na nossa vida. Eu queria também dizer assim uma coisinha muito importante para a gente sobre os 10 mandamentos. Às vezes a gente olha para a nossa igreja e a gente pensa assim, né? Nossa, a nossa religião é a religião do não. Os 10 mandamentos, eles são sempre na negativa, né? A nossa religião é a religião do não. Nada pode, a igreja diz que não pode isso, não pode aquilo. A gente às vezes se sente assim, não sente? Ou vocês nunca pensaram nisso? Eu já pensei, confesso, né? Quando a gente tá um momento de crise, pensando bem sobre a nossa vida interior, de fé também. E é comum a gente pensar isso porque parece mesmo, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Mas, gente, os mandamentos estão aqui não por estarem. Os mandamentos existem para o homem, para o ser humano, para ajudar-nos a equilibrar a nossa vida. Tanto é que os 10 mandamentos tocam diretamente muitos pontos da nossa cotidianidade. Fala da nossa relação com Deus, da nossa relação com o marido ou com a esposa, com o pai e a mãe, com o próximo. Fala da nossa relação conosco mesmos. Os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja existem, portanto, não para nos tirar a nossa liberdade. A gente escolhe este caminho porque a gente encontrou ali um sentido todo novo para a nossa existência e um equilíbrio interior, uma serenidade de vida que a gente só alcança se nós procuramos viver aquilo que nos pede a palavra de Deus. E olha só como que é interessante, né? O primeiro eu já comentei, se a gente não tem Deus no centro da nossa vida, outros ídolos vão assumir o centro da nossa vida. E muitos ídolos só vêm para atrapalhar, né? Atrapalha o casamento, atrapalha a nossa serenidade. Portanto, Deus estando ali, nada mais ocupa o seu lugar. Respeitar domingos e festas, aqui sábado e festa, mas para nós domingos e festas, o dia da ressurreição do Senhor. Não é bom a gente vir celebrar a Santa Eucaristia, estarmos aqui juntos em família, separar um horário, um momento para o Senhor que é o centro da nossa vida. É tão gostoso isso, né? A gente silenciar um pouquinho, rezar. No tempo da Quaresma a gente até reduz um pouquinho os instrumentos para se preparar, né? Um tempo mais de reflexão, de meditação. Depois a Páscoa com grande alegria. Para isso, né? Para a gente separar na nossa vida um momento de nos reunirmos como comunidade, de nos suportarmos e sustentarmos uns aos outros na nossa caminhada de fé. Depois a gente continua, honra teu pai e tua mãe. E olha que interessante, para quê? Para que vivas longos anos. Honrar pai e mãe, não só obedecer, honrar.
Quem cuidou da gente, a gente cuidar também, ter todo o carinho, a atenção, assim como Deus cuida de cada um de nós, a gente ter este coração compassivo, capaz de cuidar também. Às vezes é difícil, né? A gente não consegue, o pai e a mãe vai ficando doente, a gente não dá conta, tem que colocar em alguma casa de repouso, etc. Mas a gente não pode abandonar o pai e a mãe lá, gente. É tão triste isso, né? Às vezes nós vamos lá fazer unção dos enfermos, alguma coisa, e aí comento, nossa, padre, essa senhorinha, ela fica esperando a visita dos seus, mas eles não vêm. Que tristeza que é, né? Que peso no coração para uma mãe e para um pai. Então olha só o mandamento recordando a gente algo essencial da nossa vida. E depois a gente às vezes vai em velório, nós padres, diáconos, até os ministros também das exéquias, e está lá chorando, né? Desesperadamente, por quê? Porque eu não cuidei como deveria ter cuidado. E aí já é tarde demais. Para que vivas longos anos. O que é isso, viver longos anos? É ter vida na nossa vida. Dias com sentido na nossa existência. Se a gente procura honrar o pai e a mãe, olha o que Deus promete para a gente. Né? Por mais pesado que seja, é o caminho que nos traz a serenidade de coração e que dá vida à nossa vida. Não matarás, o próximo mandamento, fiquem tranquilos que eu acabo por aqui, tá bom? Não vou todos os 10, senão a gente vai até amanhã, né? Mas o não matarás, a nossa linguinha, né? Pior do que língua de cobra muitas vezes. O padre Rafa veio fazer a formação de catequistas aqui um dia, quarta-feira à noite, e aí ele falou assim, pode reparar, gente, quando a gente vai falar dos outros, a gente muda até a voz, né? E é verdade, né? A gente fala, você viu? Ficou sabendo, né? E quantos destes comentários não são comentários que tiram a dignidade do outro, né? Então este é o matar também. Ou não respeitar o tempo do outro, não ser justo com o outro, né? Quem é empregador também. Tem diversas formas da gente não respeitar o 5º mandamento. E por aí vai, né? Cada um dos seus mandamentos, eles têm uma profundidade muito grande que servem para o nosso exame de consciência e para a gente se preparar bem para a Páscoa do Senhor. Tem um artista italiano que eu sou muito fã, né? Aquele que fez A Vida é Bela, sabe? Roberto Benigni. Conhecem ele, né? E ele tem duas palestras que ele faz sobre os 10 mandamentos. Tem no YouTube, procurem lá. Agora dá para colocar legenda inteligente no YouTube, né? Então não precisa saber o italiano para assistir a palestra dele. Mas são excepcionais, gente. Nunca vi ninguém explicar e falar tão bem sobre os 10 mandamentos quanto ele. Cada um dos 10, ele faz, e ele é um grande, né? Ele fala bem, ele fala com, nossa, é bonito, é gostoso de ouvir ele falar. Então vale a pena, procurem, porque ajuda a gente a compreender aquilo que é a lei de Deus e que é a lei do ser humano, que ajuda a gente a renovar a nossa vida e encontrar a serenidade que a gente tanto procura na nossa existência. Então vale a pena a gente nessa quaresma fazer um momentinho de silêncio, parar, meditar, rezar, fazer um exame de consciência, nos prepararmos bem para a Páscoa do Senhor. A gente fala tanto de meditação hoje em dia no mundo, né? Da importância do silêncio. Na nossa fé também, já há tanto tempo, né? Jesus já dizia da gente se preparar bem, preparar o coração, silenciar. E a nossa meditação é assim, né? Ela não é um esvaziar-se, mas é um meditar a palavra de Deus. Ela tem um conteúdo. É a vida de Jesus, a palavra de Deus. E os 10 mandamentos entram aqui. Então fazer silêncio, fazer um exame de consciência, meditar a palavra e a vida de Jesus Cristo, transforma a nossa existência. Por quê? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Como a gente bem cantou no nosso salmo, né? Então vamos terminar a nossa reflexão cantando novamente o refrão do nosso salmo, recordando que as palavras da Bíblia, as palavras de Jesus, do Santo Evangelho, são palavras de vida, são palavras que transformam a nossa vida.
porque Jesus, o Filho de Deus, é aquele que tem palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Renovemos juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,